Olá! Te trolei. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a Ainda bem mais que um você não vídeo desse desafinou. canal. Ainda bem que você não desafinou. Eu treino pra poder falar esse olá. Pra poder ter a entonação do olá. Porque não é Entendi. olá. Também não é olá. Olá! Tá bom. Todo mundo entendeu, viu, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hoje Falamos de Amor. E se você clicou nesse vídeo é porque esse vídeo que te chamou a atenção e talvez você esteja passando por esse problemão no seu relacionamento. Eu tenho certeza que você já brigou pela mesma coisa mais de uma vez. Mais de 2, mais de 3, mais de 4. Gente, a verdade é que é horrível a gente ficar brigando sempre pelas mesmas coisas. Cansa. Literalmente cansa. Cansa. Então, aqui nesse vídeo nós vamos te falar como que você pode aprender a resolver conflitos. Sim, porque existe dentro disso uma habilidade. Resolver conflitos é uma habilidade. Tem pessoas que têm problemas e não conseguem resolver problemas. Talvez você seja essa pessoa que tem vários problemas e você não consegue resolver esses problemas. E aí o que acontece? Um problema junta com outro problema, junta com outro problema, junta com outro problema, e aí sua vida vira uma verdadeira bagunça com um monte de problema e você sem conseguir resolver nada. Cara, e isso é mais comum do que talvez você possa imaginar. Principalmente hoje em dia, as pessoas elas acabam meio que esquivando de solucionar os problemas da vida. E aí, pessoal, no relacionamento, isso é uma coisa muito comum. As pessoas, às vezes, elas têm um problema no relacionamento que poderia ser resolvido naquele momento. Só que elas não conseguem resolver. E aí, depois esse problema volta. E elas brigam de novo e não conseguem resolver. Aí aquele problema volta. E isso fica, repetindo o tempo todo ali. E é interessante que quando a gente faz essa pergunta, se você já brigou pelo mesmo motivo algumas vezes, mais de uma vez, talvez você tenha falado assim, sim. E aí eu te pergunto, isso acontece até hoje? Aí você fala, sim. Porque você não resolveu. E aí se você não resolver, isso vai acontecer outra vez? Vai. Até o momento que... Cansar. Satura. Então, gente, como o próprio nome já diz, resolver. O que é você resolver? Ah, se eu resolvi um problema, significa que eu nunca mais vou ter que enfrentar isso? Não, talvez até aquilo apareça em algum outro momento. Mas resolver significa fazer algo com isso. Não fingir que nada aconteceu, como você fala hoje em dia. Fazer a Kátia. Fazer a Kátia, a egípcia. A egípcia, colocar pra baixo do tapete e deixar quieto. Não, lidar com isso, enfrentar isso, conversar sobre isso, para que isso não volte lá na frente, e traga um problema muito mais complexo a ser resolvido. Porque veja, quando a sua vida está cheia de problemas, todos os problemas eles tendem a ficarem absurdos. Por quê? Porque você está com vários. Exato. Então, gente, se à medida que as coisas forem acontecendo, a gente for lidando com elas, a nossa vida tende a ser um pouco mais leve, um pouco mais fluida. O exemplo perfeito para isso é o cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito, quando você tem lá uma coisa de R$90 para pagar no próximo mês, você tá assim, tranquilo. Você fala, tem como gastar mais. Aí você gasta mais 45. Daqui a pouco você gasta mais 30. Daqui a pouco, de tanta coisa que você tem que pagar no outro mês, você corre o risco de não ter o dinheiro para pagar aquela conta. No seu relacionamento, você tem um problema para resolver e às vezes você não resolve. Aí você deixa acumular para 2. E assim sucessivamente, até chegar um ponto que você não tem ferramentas para lidar com tantos problemas. E aí vocês colocam o relacionamento de vocês num ponto muito pesado, muito difícil de lidar. E o que a gente vai falar aqui para você hoje é como você pode fazer, o que você precisa para você parar de repetir essas brigas, para você não saturar o seu relacionamento talvez mais do que ele já esteja saturado, ok?
Primeiro ponto que a gente fala, né, sobre que é fundamental, é você ter inteligência emocional. Sem inteligência emocional, você não vai conseguir parar de verdade para conversar com seu parceiro sobre aquilo que tá fazendo mal ao relacionamento de vocês. E aí a gente quer passar uma técnica para você poder resolver essas brigas que sempre, né, continuam acontecendo no seu relacionamento. E o nome dessa técnica que a gente quer passar para vocês é a técnica de resolução de conflitos. Nós vamos falar, né, aqui de uma maneira mais superficial, porque senão esse vídeo vai ter 1 hora de duração. Mas alguns pontos, né, que estão dentro desse método é o seguinte. Primeiro, você conseguir identificar qual é o problema. Nossa, Joyce, mas isso é óbvio. Não. Muitas vezes não é. Por quê? Porque a gente acha que o problema é uma coisa, mas na verdade, geralmente o problema real é o que está um pouco mais abaixo do que isso que você acha. Exemplo, o problema é porque o meu namorado, noivo, marido não faz o que eu peço, deixa a toalha em cima da cama, sei lá. O problema de verdade não é esse. O problema é uma necessidade que você não está sendo atendida, que de repente é, por exemplo, de ser ouvida, de conversarem juntos sobre alguma coisa, né? Geralmente o problema, de fato, ele vai além dessa superficialidade. Então, por exemplo, aquele exemplo que a gente até no sábado agora, né, nós falamos em um evento aqui da cidade, e aí eu dei o exemplo de um casal que uma vez brigou por conta do corte do pão. Um deles, né, cortava o pão em cima e o outro de lado. Pra cachorro quente. E aí, nós trouxemos esse exemplo e nós falamos, será que o problema realmente era a posição que foi cortar o pão? Muito provavelmente não. Esse não foi o problema. O problema foi, de repente, uma falta de empatia entre eles, né? Uma dificuldade de ouvir a opinião do outro. Um problema que, de repente, já tinha acontecido lá atrás, que alguém ficou chateado e não conseguiu resolver isso bem. Então, primeira coisa que você precisa fazer é se perguntar, qual é o problema? Por que a gente tá brigando por isso daqui? Da onde tá vindo toda essa irritação, essa falta de paciência? E aí, só a partir disso, do real problema, você vai conseguir pensar em soluções possíveis. Que a gente chega no nosso segundo ponto. Exato, de criar essas alternativas, né? Como que vocês vão resolver esses problemas? Muitos casais ficam parados só no problema. E aí, uma das nossas primeiras perguntas são essas. Tá, e aí, o que vocês têm feito pra isso? Nada. Exato. Rafa, Joyce, a gente tá com um problemão sobre essa e essa situação. Então a pessoa falou um monte de problema. A gente tá, mas o que vocês já tentaram até hoje pra poder resolver e não deu certo? A pessoa nunca tentou nada. A pessoa só identificou os problemas. Então, saber as alternativas, né, vida? É algo que ajuda muito. E além disso, né, de vocês conseguirem solucionar, né, esse problema, vocês criam essa... A gente pode falar até que é um pouco de inteligência emocional, né? De você conseguir lidar com esses problemas de uma forma inteligente, de uma forma criativa, saindo ali do óbvio, né? Só que nem todas as alternativas que vocês conversarem serão provavelmente possíveis. Então, é muito importante, dentre essas alternativas, vocês escolherem a que melhor vai se aplicar ao problema de vocês, à situação de vocês. E é muito interessante isso, porque nós estávamos outra vez, né, dando uma palestra, e nessa palestra o marido, né, aparece para casais, claro, quase que claro, né, isso, mas vale a pena ressaltar. E aí o marido falou, mas eu queria levar ela pra viajar, só que eu acho que nenhum lugar que eu possa levar é o suficiente. E eu perguntei pra ele, você precisa levar sua esposa pra Paris toda semana? Se você contar que você precisa levar sua esposa pra Paris toda semana, você nunca vai viajar com ela, você nunca vai fazer nada. E a real necessidade, né, que a gente ali no momento falou com eles e eles perceberam, é que ela precisava de um pouco mais de tempo dele. Que ele dedicava tempo pra muitas outras coisas, menos pra ela.
E aí ela mesma falou, poxa, se fosse pra ir num restaurante, pra ir na orla da praia, pra ir numa cidade vizinha pequenininha, por mim tava perfeito. Só que às vezes a solução que ele queria dar pra aquele problema do tempo, né, juntos, era uma coisa que dificilmente eles conseguiriam aplicar. Sim. Então, olha só, qual foi o problema dessa situação? Foi não viajar? Não. O problema era a falta de tempo juntos. Qual foi a alternativa que ele achou? Nenhuma, né? Porque ele ficou se apegando ao fato de que para solucionar esse problema teria que viajar. E aí, como não dá para viajar, logo não tem nada que possa fazer. E aí, o que acontece? Esse problema, ele não é resolvido. Ele é jogado para baixo do tapete e as pessoas continuam fazendo a egípcia. E esse problema jamais seria resolvido. Exato. Eles continuariam nessa mesma página, né, do livro. Sim. E aí, nessa palestra, eles viraram a página do livro e falaram, opa, girou, né, a chavinha, como a gente diz. E aí eles pensarem, a gente trouxe para eles uma estratégia, né, dentro da resolução de conflitos, para poder solucionar essa questão do real problema deles, que não era viajar. Então, acho que a gente conseguiu falar um pouco, né? Com acho que certeza. deu pra entender. Essa técnica, ela é maravilhosa, né? A gente consegue trabalhar muita coisa dentro dela. A gente explica com um pouco mais de profundidade, né? Lá dentro do nosso treinamento, né? Do Brigas Nunca Mais, onde a gente fala mais a fundo, né, sobre estratégias, sobre a comunicação, né, que não é o que você fala, muitas vezes é como você fala, enfim, tudo isso que engloba a você realmente conseguir resolver os problemas. Porque assim, mais do que de repente você identificar um problema, é isso que a Joyce falou, é como que a gente conversa sobre esse problema e como a gente soluciona esse problema. Sim. E aí, para que a gente pudesse falar isso de maneira profunda, nós precisaríamos fazer um vídeo muito longo aqui. Mas eu tenho certeza que só esses pontos que a gente trouxe nesse vídeo aqui do YouTube já vai te ajudar demais. Mas, se você quiser de verdade uma ajuda muito mais profunda para você entender como fazer isso no seu relacionamento, entra no método Brigas Nunca Mais. O link vai estar no comentário fixado desse vídeo. Exato. Com certeza, assim, vai ser transformador no seu relacionamento. Então, a gente espera que esse vídeo de hoje, né, essas reflexões que foram feitas, sejam aplicadas no dia a dia de vocês, que vocês continuem investindo no relacionamento de vocês, porque se você tá aqui assistindo esse vídeo, significa que você se importa. Exato. E esse é o primeiro passo para um relacionamento de sucesso. Esperamos vocês no próximo vídeo. Se o próximo vídeo já estiver disponível, já clica pro lado aí já para você poder assistir o próximo. Exato. E maratonar uma Wordflix bem legal. Gente, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.